dizer, o Luiz Fernando trouxe, que ele tem toda a razão e tem o meu apoio. Eu quero que ele me entenda que eu cobrei uma coisa que ainda não estava na época de cobrar. Ele tem o meu apoio e ele pode contar comigo para cobrar do município, eu vou cobrar junto. Não precisa ir, eu quero ir cobrar. Porque assim como nós cobrávamos nos outros prefeitos que por aqui passaram, eu não vou mudar meu estilo de ser, eu vou cobrar. Mas só vamos cobrar na data certa. Senão eu vou ser assim, vou receber palavras que eu não gostaria de receber. Não é verdade? A lei orgânica diz no artigo 80, inciso 3º, que é com 30 dias podendo ser prorrogado. Já o regimento diz que é 30 dias seco. Então, eu quero dizer, presidente, que não precisa esses 40, 60 dias que a lei orgânica diz. O prefeito vai responder antes. Eu sei que ele vai responder antes. Não precisa, mas ele tem 30 dias, e os 30 dias vai obedecer. Eu já lhe digo que na próxima semana você vai receber o seu pedido de informação. Ele não vai fazer 30 dias. Eu quero dizer aos meus amigos que o município resgatou determinados compromissos da administração passada como pontes no interior do município. Ponto de Picó. Depois do Passo de Picó tem outra ponte lá dentro que eu não puxei notado. Vai estar sendo inaugurado semana que vem. Está sendo também lá aquelas pontes que o doutor Josué, mas pobre desse homem bateu uma barbaridade nessas pontes. Lanceiro, lá perto depois do Passo do Lanceiro, vai para Santa Barbinha, está sendo também construída uma ponte com dinheiro, recurso do município, que não tem, mas está fazendo acontecer isso aí. Eu me lembro que o presidente dessa casa, o vereador Civileiro, bateu nessa ponte, ficou velho. Aqueles cabelinhos que ele não tem na cabeça, ele foi de tanto bater pedindo pela ponte. E não aconteceu. Vamos fazer, presidente, que agora aconteça. E vai acontecer agora. Vai acontecer porque já estão mexendo. Aquele recurso que foi perdido na outra administração, porque o prefeito não dava bola para coisa nenhuma, agarrava o dinheiro. Bom, o dinheiro deixou na bola do Ministério. Nós temos ultimamente só aprovado vinda do dinheiro, do recurso do Ministério que já tinha sido perdido. Foi resgatado e nós estamos atendendo os compromissos da comunidade. Quer dizer que eu fico feliz com isso, porque é uma coisa que eu muito bati. Tem uma coisa que o Binho falou aqui, pena que não está mais aqui o Binho, e que eu vou, em partes, concordar com o Binho. Eu acredito que ficou uma dívida muito grande, todo mundo sabe que ficou uma dívida. Eu pedi para o secretário da Fazenda, quando esteve aqui, que ele me mande o exato que ficou de dívida, o que foi negociado e o que foi pago. Isso eu quero saber, até porque a comunidade quer saber, está me cobrando. Vai vir, o secretário da Fazenda esteve aqui, ele e o Paulo Douglas, chefe de gabinete, vai vir e eu quero falar aqui nesse microfone exatamente aquilo que nós precisamos saber. O governo está fazendo a sua parte. Binho aqui abordou um assunto, que é um assunto peligroso, é a Secretaria de Saúde. A doutora Rosana, secretária e vereadora, ela não pode, em determinados momentos, nem me ouvir a minha fala, porque eu tenho cobrado demais dela, até com dureza. Eu tenho cobrado com dureza dela, mesmo. E eu até, muitas vezes, até injusto eu tenho cobrado dela. Mas o que eu quero dizer é que ficou uma dívida muito grande, e esta dívida tem que pagar. O que é que tem que pagar? Reduzir os serviços sociais para a nossa comunidade. Onde é que rebenta a corda? É na parte mais fraca, é claro que é na parte mais fraca. A corda nunca arrebenta na parte forte, ela arrebenta na parte mais fraca. Rebenta no remédio, tem dificuldade para comprar, rebenta nos exames, rebenta no transporte para outros municípios que muitas vezes não tem os especialistas aqui que tem que reduzir. É uma situação, mas com certeza nós chegamos. O senhor pretende se manifestar? Fique à vontade, 5 minutos. Eu só queria me manifestar aqui sobre hoje de manhã. A Giselga passou a manhã inteira na Secretaria da Agricultura para encaminhar uma criança com 10 anos, a Ana Luísa, com 10 anos de idade, que está com o braço quebrado desde a semana passada. Simplesmente foi o que a secretária Rosana, eu acho que ela não esperou estar aqui, porque eu queria falar na frente dela, porque eu não falo pelas costas. Ela simplesmente marcou lá para Rio Grande, marcou a consulta lá e mandou para a Câmara dos Vereadores para nós resolver o auto para encaminhar para levar essa pessoa para lá. Mas eu tenho que comprar uma ambulância, eu acho. Não tinha
tinha. Estamos dando tudo para nós, acho que nós vamos necessitar umas 2 ambulâncias. Então eu acho isso aí um horror que está acontecendo com os vereadores aqui. É uma pena a Rosane não estar aqui, porque eu queria falar perante ela. Porque eu acho que os outros não têm que estar ouvindo que a gente tem que se explanar. Eu acho que a gente tem que trazer ela aqui e falar na frente dela. Eu queria falar hoje, estava feliz que enxerguei ela ali, mas ela teve a felicidade de ir embora antes de eu me manifestar. Meu muito obrigado. Mas eu quero aqui cumprimentar a Renatinha, presidente, pela sua inteligência e enxergar longe, de conhecer a pessoa competente e trouxe para cá a Renatinha para prestar serviço ao Poder Legislativo. A Renatinha aqui de Juarez da Megani, eu conheço Juarez, ele é meu amigo, há uma larga data. E conheço o seu Renato, avô da Renatinha, conheci muitos anos. Daniela. Que Daniela eu anotei da mulher. A Daniela é uma pessoa que tem tudo para ser uma boa profissional. E nós desejamos e torçamos que a Daniela seja uma profissional que quando aqui o nosso amigo Daniel Miranda se Daniela e Daniela, vocês viram como é que é o conjunto, né? A dupla Vai dar uma melhorada no visual também. Vai dar uma Daniela toda hora, né? Daniela, quando eu tiver que tirar foto num lugar, quando eu tiver que viajar a serviço aí que eu precisar de jornalista, fica à vontade. Ele está muito cansado, ele está muito velho. Renatinha, Daniela, fica à vontade. A casa é nossa e tem o apoio de toda a Câmara de Vereadores. Mas eu atendendo um pedido aqui do meu amigo vereador Boca, Luiz Fernando Torres, ele pediu na sessão, por isso eu estou dando retorno para ele na sessão, que tinha entrado com um pedido de informação no dia 4. Ele entrou com um pedido no dia 4 de março. Todos nós sabemos, isso é regimentado, eu vou ler o regimento agora para você dá o artigo. Quando o nosso amigo Boca pediu, eu tenho aqui os 2 pedidos de informações. O vereador Boca entrou juntamente com o vereador Marcos Vivian, aqui Vivian. Eu conheço o Marco Aurélio, mas é os 3 nomes, mas está aqui Vivian. Os 2 entraram com pedido de informação no dia 4, ou seja, na primeira sessão depois que terminou o recesso. Então, quando o vereador se manifestou aqui na sessão passada e colocou que fazia 40 dias, que tinha pedido, fazia 21 dias. Então, quer dizer que eu até passei uma certa constrangimento, não é vergonha, porque o vereador, mas eu passei um constrangimento, porque eu tenho costume, senhores vereadores, de cobrar as coisas, mas cobrar do meu jeito, todo mundo sabe como é que eu sou. Eu cobro com uma certa dureza. E tem determinados secretários que até eu não gostei da maneira que. Mas vereador, você está por dentro, vereador é 30 dias, podendo ser prorrogado. Não diz aqui no regimento que pode ser prorrogado. Olha aqui, o artigo, eu peço aos vereadores que quando entrar esse pedido de informação tenham uma atenção e cuidem a data. Porque o prefeito, no regimento, o prefeito é obrigado a retornar o pedido de informação dos vereadores em 30 dias. No artigo 123 do regimento interno. Anote o artigo, senhores, tem o regimento interno. Com certeza o presidente, quando o senhor se elegeram, receberam um regimento interno em matéria orgânica, é obrigado o presidente dar para todos os vereadores, com certeza receberam. O regimento interno, o artigo 123, diz que o presidente, o vereador pode encaminhar o pedido de informação e o prefeito tem 30 dias para retornar ao vereador. Já a nossa lei orgânica é contraditória a lei orgânica. E eu aqui digo aos senhores que o regimento ainda foi elaborado e revisto quando eu fui presidente em 2005. A lei orgânica foi revista agora em 2011. Então quer dizer que ela é contraditória ao nosso regimento. Já a lei orgânica, no seu artigo 80, lei orgânica, no seu artigo 80, e aqui nós temos um advogado, pode me corrigir, artigo 80, inciso 3º. Presidente, eu queria que a sua excelência nos ajudasse nessa tarefa aqui, presidente, porque é uma incumbência sua, dar o regimento e a lei orgânica para todos os vereadores. Atenção, tenha um pouquinho de cuidado no encaminhar os seus encaminhamentos de informação. Porque sabe, e cobra, eu sou do governo, e eu quero fazer isso aí para os vereadores, eu quero fazer isso aí para os vereadores cobrar, e eu cobro de uma certa
não sei se eu sou assim, eu sou assim, eu cobro com uma certa firmeza, eu cobro. Mas quando não está certo que eu cobro com firmeza, eu posso receber o que eu recebi. Da forma que eu recebi, que não vou colocar aqui. Fazia 21 dias na sessão passada, quando o vereador Boca me cobrou fazer 40 dias. Então quer dizer que a lei orgânica diz o que é a lei orgânica? No seu artigo 80, inciso 3º, diz que o prefeito é 30 dias podendo ser prorrogado por mais 30 dias. Depende da necessidade do prefeito. Se o prefeito não dirigente para formular esse pedido de informação e mandar aos vereadores, pode ser prorrogado por mais 30 dias. Isto diz a nossa lei orgânica, aquela que nós juramos quando nós assumimos. Essa aqui, ó. Agora, o regimento não diz isso. O regimento diz que é 30 dias. E eu até peço ao presidente da casa que converse com o jurídico e tem que ser feita uma comissão. Esse regimento vai ter que ser modificado, porque ele está contraditório. Tem determinados artigos que tem o regimento e diz o contrário na lei orgânica. Então, eu quero dizer aos meus vereadores, vereador Boca, vereador Marquinhos, que eu quero cobrar sim, eu quero cobrar, mas eu quero cobrar na data certa. Se eu cobrar na data errada, eu vou acabar não sendo justo uma administração, eu vou dizer coisa que eu não vou gostar. Então quer dizer que 21 dias, deixa o vereador falar, vereador presidente, deixa ele falar, ele vai justificar, talvez errasse a conta, porque fazia 21 dias quando ele pediu que eu tomasse providência, que o pedido de informação fazia 40 dias que eu tinha pedido, não tinha vindo. Eu fui na secretaria no outro dia e fazia 21 dias quando ele pediu. Eu quero dizer que acho que é uma coisa que desnecessário acontecer isso aqui. Nós temos que ter atenção nos nossos pedidos de informação e nos embasar no que nos diz respeito às leis. Eu quero fazer essa cobrança para os meus colegas. Eu quero que o Boca aqui, o Fernando Torres, eu quero que as presidências não devem amar. Eu estou lhe falando que é uma coisa que eu também fui cobrado lá dentro, não é? Então que os vereadores tenham atenção, vejam que eu vou cobrar, vou ajudar os senhores, mas quero ajudar embasado no movimento. Não, eu quero até pedir desculpas. Eu achei que eu tinha pedido antes do referendo. Só que dia 4 agora então vai fazer 30 dias e até agora não foi respondido do mesmo jeito. Aí nós temos que ver se isso aí vai ser 30 Tá, dia 4 vai fechar a semana. Então vai fazer mais de 30 dias. Não, vai fazer não. Vai dia 4, hoje é dia 1º. Você entrou dia 4. Então vamos lá, 1, 2, 3, 4. Então vai ser sexta-feira. Você entrou dia 4, vai caminhar ao prefeito dia 5. Tá, então até quando que eu vou ter que esperar? Se eu quero saber se é 30 dias ou 60 dias. Porque não é a primeira vez na Secretaria da Educação, nenhuma foi respondida. Nem essa, nem a do patronato, nem da escolinha, nem das crianças. Inclusive, da escolinha, tirei o meu guri da escolinha hoje, mudei da escolinha, porque não dá para ficar naquela escolinha ali. Então a gente está tentando ajudar outras crianças. Tem gente aí que não tem o que fazer com a criança. Eu, felizmente, posso tirar minha criança lá. Mas é as outras mães que não podem tirar. Aí nós vamos esperar 30, 60 dias, as pessoas levando o filho para a loja, vai ser despedida, só não está certo? Se eu sou o patrão, tu trabalha comigo, tu vai levar o filho para dentro do meu emprego, tu vai perder o teu emprego, isso é uma certeza. Então eu acho que isso aí tinha que ser agilizado. Eu só quero que o nosso jurídico decida se é 30 ou 60, para não ter mais erro. Realmente eu errei, eu achei que tinha entrado antes do recesso. Eu peço desculpa. Agora vamos entrar no acordo, se é 30 ou 60. E qual é a atitude que a